Eu preparei aqui uma apresentação pensada em dois momentos. Um primeiro momento em que eu vou tentar apresentar o mais sucintamente que eu consigo o meu projeto de doutoramento, só para enquadrar em que contexto é que eu estou a falar, e um segundo momento, em que eu procuro aqui explorar um enquadramento teórico, um mapa conceptual que está na base desta investigação. Atenção que tudo aquilo que eu vou falar convosco aqui é profundamente experimental, também como a Inês abordou, é até uma oportunidade para poder ter algum feedback e testar aqui um pouquinho este modelo que eu estou a testar. Para situar também um pouco, eu vou falar do meu projeto, onde eu estou neste momento é na redação dos capítulos da revisão de literatura, por isso também este mote, e por isso esta é de facto uma boa oportunidade. Eu vou ficar aqui um bocadinho neste slide, para dar aqui 3 pontos que eu acho que são essenciais para podermos, para poder tornar tudo mais claro do que eu vou falar aqui durante a apresentação. Em primeiro lugar, dizer que o meu projeto de doutoramento está alinhado com o projeto, o apelo, a proposta da decolonização dos museus, e a decolonização dos museus pode ser muita coisa, mas no caso do meu projeto em específico está circunscrito à questão das narrativas expositivas, portanto às exposições de museus. E nesse sentido, eu vou-me ouvir falar aqui muito em decolonizar e não descolonizar. Eu, em regra, não perco muito tempo a falar disso, porque estamos todos sempre a falar da mesma coisa quando estamos nestes preciosismos, mas uma vez que eu trago aqui, sobretudo, o enquadramento teórico, eu acho que é importante dizer o porquê desse meu posicionamento. Este é um projeto que está muito orientado com base no pensamento decolonial, ou também conhecido por decolonialidade, e nesse sentido há um conceito que é a base, que é o da colonialidade. E a colonialidade o que significa é pensarmos hoje nas repercussões, manifestações atuais, contemporâneas, que são consequências diretas do colonialismo. E um caso que é muito importante e muito trabalhado no pensamento colonial e que interessa em particular à minha investigação é a questão do racismo. O racismo é uma manifestação contemporânea de uma consequência direta que foi o colonialismo enquanto projeto histórico. Portanto, há este contínuo. E nesse sentido, eu falo em decolonizar e não descolonizar, exatamente para percebermos do que é que estamos a falar. Não estamos a falar de descolonização do ponto de vista dos processos de libertação face ao colonialismo. Estamos a falar, no fundo, muito mais de uma decolonização das mentes, portanto, retirar esta herança direta do colonialismo. E um terceiro ponto que só quero deixar claro também é quando eu falo aqui em racismo, eu estou a falar também, mas não só, do racismo intersubjetivo, no sentido de manifestações de racismo com base em discriminação racial, isso é racismo, é claro, mas o que eu falo na minha investigação é do racismo estrutural. E como investigadores, como Silvio Almeida, investigador brasileiro, refere, falar de racismo é sempre falar de racismo estrutural, no sentido em que a sociedade está estruturada com base em raça. A raça não existe, como é óbvio, mas ela continua a ser estudada e continuamos a falar dela porque ela estrutura a nossa sociedade. E é essa a importância. Portanto, estes são os 3 aspectos que eu achei que seriam importantes de abordar inicialmente. Portanto, o meu projeto de doutoramento tem este título: Narrativas decoloniais em museus, instrumentos de desconstrução do racismo em Portugal. É claro que estes parênteses aqui são utilizados de uma forma muito intencional e procuram espelhar um pouco a proposta do meu projeto, que é que narrativas coloniais em museus vão contribuir para a construção, para a manutenção do racismo da nossa sociedade e, por sua vez, narrativas decoloniais podem ter este contributo de desconstruir esse mesmo racismo. A equipa de orientação que compõe este projeto é a Alice Semedo, professora desta casa, que hoje não pode estar aqui connosco, e o António Pinto de Ribeiro, que é professor, investigador, curador associado ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu não vou aqui abordar muito, porque acho que não vale a pena, também, sobretudo a componente empírica eu aqui não vou abordar muito. Se alguém tiver interesse podemos falar sobre isso no momento de debate, mas de facto eu quero aqui apanhar a parte da teórica. Mas importa dizer que esta é uma investigação que é qualitativa, é com base no paradigma da teoria crítica e, como referi anteriormente, assenta sobretudo no pensamento decolonial. Mas claro que não é só. Eu utilizo, claro, os estudos pós-coloniais, as epistemologias do Sul, que todas em comum têm este posicionamento anticolonial e esta percepção de que, de facto, o colonialismo acabou lá ao fundo, com os processos de colonização, ele está muito presente hoje. E claro, também a teoria crítica racial vai ser muito utilizada em termos de conceitos e tudo mais.
Como disse, eu não vou abordar aqui muito a questão empírica, mas refiro que a abordagem metodológica que será utilizada no momento do trabalho de campo será a etnografia do museu. Agora sim, então, pensarmos nas questões teóricas que vos trago. Talvez para quem não esteja tão familiarizado com o debate, as conversas sobre museus, que calculo que ninguém seja o caso aqui, não é? Todos nós aqui que gostamos de museus e queremos saber sobre isto, mas pode parecer, à partida de quem vem de fora, que este tema, este debate de colonização do museu é algo relativamente recente, que não é. Temos agora um momento de grande branding, este nome de colonizar o museu, já podemos ter um nome para dizer do que é que nós estamos a falar, e já entrou no espaço público, até onde o debate está a ser feito, não é verdade? Mas de facto, se hoje podemos falar de colonizar o museu, podemos falar porque houve a montante um conjunto de trabalho de movimentos sociais, de teóricos a falar sobre o assunto. E chama a atenção, desde logo, ao grande boom de produção científica que ocorreu durante os anos 90, também 80, é claro, mas com um profundo contributo nos anos 90, com esta designação da dita de crise de representação, que se fala da representação de culturas outras que não brancas, que não europeias, que não enquadradas neste contexto ocidental. E também se esse boom aconteceu porque a montante, uma vez mais, estava também a ser desenvolvida uma nova teoria de museus, e refiro aqui a nova museologia, a museologia crítica, que por sua vez também ela surgiu porque a partir da década de 60 existe um conjunto de lutas sociais a reivindicar por uma maior e melhor representação nos museus, e não só em termos positivos, mas também em termos dos quadros. Quem é que trabalha no museu? Que funções é que desempenhavam? Portanto, já nessa altura era feito este tipo de protestos. E tudo isto está enquadrado num processo pós-colonial, no sentido em que temos este momento em que é desmantelado oficialmente o projeto colonial, e o que temos é, numa mesma sociedade, seja ela metropolitana ou ex-colónia, a conviverem pessoas que são simultaneamente representantes, herdeiros do colonizador e do colonizado, teoricamente na mesma igualdade de direitos e deveres. Portanto, é deste encontro que surge atrito, mas também é deste encontro que todo este debate surge. Como se sabe, se estivermos todos muito, muito iguais, estes debates não vão surgir e não vão vir à tona. Mas é neste sentido que esta investigadora, Divya Kelly, lança este mote de o que é que acontece quando o outro racializado encontra-se a si próprio numa vitrine de museu. E, de facto, Divya Kelly refere aqui um segundo encontro, em que vamos imaginar um sujeito racializado no contexto pós-colonial, por exemplo, hoje, dirige-se a um museu, está de encontro com uma representação, vamos imaginar, da cultura dos seus antepassados, e o que vê não é um reflexo de si próprio. Embora ele esteja no contexto pós-colonial, o que ele vê é um reflexo dele próprio enquanto um sujeito colonial ou colonizado. E é desse encontro que surge então a questão de o que se passa dentro das paredes do museu tem repercussões cá fora. E é aqui que falamos de racismo e do modo como é que o museu pode ter um papel ativo, quer na construção, quer na desconstrução do racismo da nossa sociedade. O que eu trago aqui é essencialmente o esqueleto da minha revisão da literatura, portanto aqui uma proposta que também quero pensar convosco. E, portanto, para falarmos em decolonizar o museu, importa andar um pouco para trás e perceber a própria gênese do museu, a ideia, a noção do museu, ela surge não fortuitamente, não por acaso, em contexto colonial. Autores como Dan Hicks, que referem até que o próprio museu, este museu que eu chamo aqui moderno colonial, remete a este museu do século XIX, foi uma própria arma do Império, no sentido em que ele foi instrumentalizado para servir as funções e os objetivos imperiais coloniais, nomeadamente nesta construção de uma lógica do eu, o outro, eu, sujeito da metrópole, branco, colonizador, o outro, o oposto, o sujeito colonizado, o sujeito não branco, enfim. E nesse sentido importa perceber este momento do museu, que eu chamo aqui moderno colonial, como profundamente assente numa relação umbilical com o colonialismo. E quando passamos para meados do século XX, no contexto que eu falei há pouco, destes protestos ao museu, o desenvolvimento da nova teoria de museus, o boom da produção, portanto, todo esse momento, ele
já havia uma grande crítica à instituição museológica na forma como fazia a sua representação, e embora é claro que à época não utilizava o termo de colonialidade, até porque não era utilizado na época, e os termos servem para o que servem, servem-nos muito aqui na academia, mas lá fora muitas vezes não. Mas, de facto, todas essas críticas vinham num contexto de colonialidade, no sentido de perceber que estamos num momento pós-colonial, o colonialismo já acabou, mas continua a haver esta representação colonial, mas continua a haver esta sombra, este fantasma dentro do museu e fora dele, como é claro. E é neste momento, eu até refiro no ano 2000, Eileen Hooper Greenhill propõe o conceito de pós-museu, que é o que adapto e, para os interesses da minha investigação e falo de um museu pós-colonial. Este museu pós-colonial não é, temos agora museus pós-coloniais, não, é quase como um modelo aspiracional deste museu que nós tanto falamos, um museu aberto à comunidade, em que a comunidade entra, co-cria, em que é reflexivo, tem um posicionamento crítico, portanto, todo esse modelo de museu que nós tanto falamos, Rupert Greenhill propõe como sendo o pós-museu, algo que nós queremos aspirar. E aquilo que eu proponho aqui, e claro, está de acordo com autores, é que a partir destes processos que nós hoje falamos de decolonizar o museu, podemos alcançar esse museu pós-colonial. E isto é um posicionamento agora meu pessoal, que também ele está em construção, como já muita coisa mudou nas minhas opiniões e tudo mais, mas na minha opinião o museu nunca será decolonial, porque na sua gênese o museu é uma instituição colonial. Agora aquilo que ele pode, deve e que eu quero trabalhar sobre e pensar sobre, é como é que ele pode e deve estar engajado com processos decoloniais, fazer exposições decoloniais, repensar o modo de fazer e ser museu, para podermos então aí sim alcançar esta proposta de um museu que seja efetivamente pós-colonial. Então continua museu, mas é um museu outro. E eu digo que o museu não pode ser decolonial porque assente está este conceito de decolonialidade. O conceito de decolonialidade é muito mais do que simplesmente reverter ou contrariar o colonialismo ou a colonialidade. Mais do que isso é criar uma alternativa, um mundo outro, um espaço outro. E isso significa que decolonizar o museu acaba por ser um bocado contrassenso, porque se queremos um mundo outro, como é que temos um mundo outro ainda no espaço do museu? Se calhar o museu decolonial é outra coisa que não um museu. Isto aqui é a minha, a minha opinião, mas claro que também podemos falar sobre o assunto. Agora, este próximo slide pode ser um bocado caótico, mas pronto, é como a minha cabeça também funciona. Isto aqui é essencialmente o meu mapa conceptual, portanto estes 3 blocos e todos os conceitos que eu fui trabalhando. E aquilo que eu posso dizer, porque, embora estes blocos não sejam propriamente cronológicos, até porque este pós-museu que eu vos falo é aspiracional, porque ainda nem sequer estamos lá, mas ajuda-me a perceber, se calhar, também a forma como está a ser debatido este tema da representação. E aquilo que eu sinto é que, embora seja sempre comum esta crítica a uma contínua representação que é colonial, que é com base em estereótipos negativos e enfim, a sensação que me dá é que o debate está cada vez mais assente num trazer à tona a violência. Em primeiro lugar, de pensar de colonizar o museu já não é só as exposições, é de colonizar o museu no seu todo. Esta é uma proposta de pensar o museu todo ele como esta instituição colonial, e é de realmente este ênfase da violência, do museu como um símbolo de violência e da própria violência que está associada ao racismo. Portanto, mesmo este discurso de racismo em museu está cada vez mais perto, cada vez mais se junta, e também há uma tendência agora deste tipo de debate. E é nesse contexto que eu gosto também muito desta citação de Mário Chagas, que é um museólogo e poeta brasileiro, que fala: há uma gota de sangue em cada museu. Eu acho que esta é uma frase muito bonita e acho que ilustra muito esta lógica de colonizar um museu. Porque se por um lado é olhar para esta gota de sangue, a violência que pode estar por trás da forma como os museus foram concebidos, o seu objetivo, as suas coleções, mas também trazer à tona a humanidade dos museus, que é também uma vez mais muito este conceito do pós-museu. Esta gota de sangue também traz esta questão da humanidade, de este pós-museu que é voltado para as pessoas, descentraliza os objetos, pensa nos processos, sempre com as pessoas envolvidas. Portanto, esta gota de sangue dupla, que pensa na violência, mas pensa também no seu lado mais humano e positivo. Eu aqui também, para ir finalizando, e penso que já não tenho, exato, para finalizar aqui um pouco a reflexão,
porque aquilo que proponho na minha investigação, sobretudo e no seu âmago, é realmente pensarmos que esta relação entre museus e racismo pode parecer às vezes, estou a pensar em inglês farfetched, não estou a conseguir encontrar uma palavra, mas parece que não faz sentido, mas a verdade é que se pensarmos que a gênese do museu ela tem uma relação umbilical com o colonialismo, atualmente qualquer tipo de museu, no momento em que representa uma cultura ou outra que não seja branco, europeu, ocidental, está engajado sempre com um contributo para construir isto do que é do racismo. Agora, a questão é como é que está a construir. Está a construir numa posição e numa postura de desconstruir o racismo ou para o construir. E neste momento, e a minha opinião é de que não dá para estar em cima do muro neste tipo de debate, porque o em cima do muro é não ter um posicionamento. E a verdade é que o posicionamento atual dos museus, na sua esmagadora maioria, é de representações que estão elas muito da base colonial. Portanto, não há um em cima do muro. Há um posicionamento ao contra ou manter como as coisas estão. E daí eu penso que seja importante nós termos este debate. Eu encho-me o coração sempre ver salas cheias quando estamos a falar destas coisas. É bom sinal, às vezes é porque okay, há aqui controvérsia e isto é bom, mas de facto é importante ter este tipo de conversas, que são conversas que são difíceis, são dolorosas, mas que é importante de engajarmos para termos então este tal pós-museu, este museu pós-colonial. E de resto, como eu falei aqui, uma de conceitos, tenho aqui as referências todas pequeninas só para dizer que sim, aqui só para as imagens, assim também. Mas pronto, é isso. Agradeço a atenção. Obrigada.